Olá, muito boa tarde. Começando aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Gazeta no Rio Grande do Norte, no Alto da Candelária. E no programa de hoje vamos direto ao ponto com a nossa convidada para abordar o tema Teologia Inclusiva. Convidamos a pastora Daniela Modesto, líder da Igreja Inclusiva, que fala sobre casamento entre pessoas do mesmo gênero. Tudo isso você confere a partir de agora no programa Ponto Máximo. Bom te ver sempre ligado na TV Gazeta. Bom te ver sempre conectado com a TV Gazeta na internet. No nosso site você encontra todos os nossos programas, além de conteúdos exclusivos, para ver e rever quantas vezes quiser. E o melhor, pode assistir toda a nossa programação ao vivo, em qualquer lugar do mundo. Se preferir, nosso site ainda tem versão para celular, com o mesmo conteúdo e super fácil de navegar. Acesse tvgazeta.com.br. Bom te ver sempre ligadinho na gente. Há 46 anos, transmitimos conteúdo de qualidade. Há 8, qualidade digital. Há 5 anos, qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. Curiosidades dos jogos. E falta pouco para os Jogos de 2016 começarem e tem gente que já não aguenta mais esperar. São 4 anos entre um e o outro, mas a espera já foi bem maior, quando os Jogos ficaram suspensos por 1.500 anos antes de voltarem em 1896. Nenhum fanático por esporte consegue esperar tanto tempo, né? Curiosidades dos jogos. Só quem fabrica, transporta e vende piscinas tem tudo o que você precisa. A Águia Piscinas da Avenida Roberto Freire entrega a você um serviço completo. Aqui você vai encontrar a piscina dos seus sonhos, os produtos de limpeza e manutenção que você precisa e os acessórios que tornarão sua diversão ainda mais completa. Diversão com qualidade e praticidade é na Águia Piscinas. Roberto Freire, fone 3217-0718 e Facebook Águia Piscinas Natal. Venha para o lado divertido da vida. Venha para a Águia Piscinas. Sejam bem-vindos à mais nova e moderna clínica do bairro de Neópolis. A Clínica Neópolis conta com uma excelente estrutura física e com preços populares para te atender nas mais diversas especialidades. Clínica Neópolis, a sua saúde é a nossa prioridade. Essa é a Carteira Nacional de Identificação Estudantil. Mais segurança para você e meia passagem. É aceita em todo o território nacional. E ainda dá direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos. Faça já a sua. Quais mulheres não apreciam e não se encantam com belas flores? Chegou em Natal o primeiro e único outlet de flores. Outlet de Flores fica na Avenida Capitão Morgoveia 2294, Cidade da Esperança. Telefone 3205-7748. Visite-nos, a variedade e os preços vão te surpreender. Estamos de volta com o programa Ponto Máximo e o programa Ponto Máximo é feito com sua participação. Participe das nossas entrevistas, envie sua sugestão de pauta, recadinhos e comentário para o e-mail e WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. No Instagram, Facebook e YouTube é só acessar Programa Ponto Máximo. Olha, a teologia inclusiva não é uma teologia diferente. É só uma forma de ler e entender a palavra tendo Jesus como referencial. Tem dúvidas sobre como a Bíblia vê a homoafetividade? Daniela Modesto, advogada e pastora, conversa conosco agora. Boa tarde, pastora Daniela, seja bem-vinda ao programa Ponto Máximo. Boa tarde, Max. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu queria fazer uma pequena correção. Eu acho que o nosso programa hoje não é para falar sobre casamento do mesmo gênero, mas sim para a gente poder falar de amor. É verdade. Eu acho que a palavra correta é essa, não é isso, pastora? É verdade, é falar sobre Jesus, é falar de amor. Alguém que sempre incluiu. Não deveria existir teologia inclusiva, nem evangelho inclusivo, nem igreja inclusiva. Deveria existir igreja do Senhor Jesus. A própria, me perdoe minha ignorância, mas a própria Bíblia ela não define a igreja A, B ou C. Ela define a igreja como um todo. A igreja como um todo. O homem que fez essa separação?
Com relação às denominações, sim, foi criação humana, verdade. Olha, é falar de amor, é falar de Jesus, é falar da pastora que tem um trabalho muito bonito. E a gente levou o tema às nossas redes sociais, pastoras, e surgiu algumas perguntas. Vamos ver o que os nossos internautas estão perguntando. Vamos lá, o que eu puder responder. Vamos lá, vamos à primeira pergunta. A nossa primeira pergunta vem de onde? Vem qual é o bairro, meu diretor? Olha, vem do Alecrim, da Rafaela Santos. Pregamos um evangelho inclusivo, mas a nossa comunidade cristã é inclusiva? O evangelho de Jesus Cristo, que reúne todas as pessoas, que não faz acepção de pessoas, segundo a Bíblia, diz que isso não deveria ser feito. Então, a igreja é inclusiva. Se houver qualquer tipo de restrição às pessoas que são diferentes, como, por exemplo, homossexuais, né, que é a maior diferença hoje em dia, porque os negros já foram considerados diferentes e foram rechaçados e excluídos. É a vez dos homossexuais, né? E se houver qualquer tipo de restrição, por exemplo, a subir no altar, existem muitas igrejas que dizem que aceitam os homossexuais, que os recebem, que os tratam com amor, glória a Deus por isso. Entretanto, eles não permitem, Max, que eles tenham atividades de altar. Então, por exemplo, se você é um instrumentista, se você é um cantor, sim, se você é um pregador da palavra, caso se descubra a homossexualidade, e se descobrir, além disso, que você está em namoro, está namorando com alguém, ou está casado, ou vive com alguém, então, naturalmente, os pastores, os líderes religiosos afastam você das atividades de altar, porque entende que você está em pecado. Mas, se você é homossexual e é, por exemplo, um ministro de louvor, e você diz e garante para o seu pastor que você vive uma vida celibatária, então você é aceito. Mas eles jamais vão aceitar que você tenha um relacionamento. A maioria das igrejas é assim. Eu verdadeiramente, se houver alguma igreja tradicional que não se chame, que não tenha essa insígnia inclusiva, que aceite nessa modalidade irrestritivamente, eu desconheço. Eu confesso a você que desconheço. Pastora, a senhora, durante sua militância, durante o seu trabalho na igreja e também como advogada, já sofreu preconceito? Já sofri preconceito. Inclusive, quando eu informei que ia casar no civil, meu casamento foi o primeiro casamento homoafetivo do Nordeste. Na verdade, quando o Conselho Nacional de Justiça proibiu que os cartórios proibissem as pessoas de não terem as suas certidões de casamento, os cartórios, você chegava no cartório, queria legalizar a sua situação e você não podia. Tinha que, no máximo, você conseguiria aí uma declaração de união estável. E eu, mesmo assim, entrei porque a minha pretensão era acionar a justiça para ter minha certidão de casamento. E, nesse meio tempo, Deus modificou a lei, né? O CNJ baixou uma resolução proibindo os cartórios de proibir os homossexuais de terem suas certidões. Sim. A partir dali, eles poderiam ter sua situação legalizada. Então, vamos à nossa segunda pergunta? Vamos lá. A nossa segunda pergunta vem lá de Nova Parnamirim, do José Bernardo. A compatibilidade entre cristianismo e homossexualidade é complexa? Existe compatibilidade, sim. Eu estranho a pergunta, mas eu entendo o motivo da pergunta. Olha, durante muito tempo se ligou a homossexualidade, se vinculou a homossexualidade à promiscuidade, à prostituição. Então, se eu comparar promiscuidade e prostituição, realmente não combina com o cristianismo, porque cristianismo é ter uma vida em santidade, é ter uma vida em amor, é crer em Jesus e crer que Ele modifica. Deus, antes de criar a igreja, Ele criou a família, é bíblico. E a família é o objeto do amor de Deus. Quando, sendo heterossexual ou homossexual, na hora que você constitui uma família e vive para esta família, vive em santidade, em construção desse amor, então é perfeitamente compatível com o cristianismo. A Bíblia, o cristianismo, ela provoca, ou ela fala, ou ela comenta sobre identidade de gênero, pastora? Na verdade, existe uma passagem bíblica onde Jesus, em Mateus, no capítulo 17, fala dos eunucos. Quando se está interpelando Jesus, os discípulos interpelam Jesus acerca do divórcio, ele diz que existem eunucos que nasceram daquele jeito.
Existem pessoas, e os eunucos hoje entendemos, estudando a teologia, inclusive, estudando a história, porque não precisa, isso não está na teologia, inclusive, está na história. Os eunucos são os homossexuais de antigamente. Existiam aqueles que foram eunucos para poder servir nos palácios. A natureza dele era heterossexual, mas ele foi castrado, então ele tornou-se um eunuco. A identidade dele era aquela. E Jesus fala, mas aí os eunucos que nasceram dessa forma. Jesus reconhece que existem homens que nasceram daquela maneira, que serão eunucos, que são os homossexuais de hoje. Sim. Ficou compreensível. Vamos para a terceira pergunta? Vamos lá. Ela vem da Cidade Alta, a pergunta da Lidiane Priscila. Qual a diferença entre união estável e casamento gay? Isso aí jamais para da advogada Daniela Modeste. Bom, primeiramente, união estável e casamento. Existem sim diferenças entre Sim. união estável e o casamento civil. Por quê? Na união estável, na hora que você vai falar de direitos sucessórios, a união estável não aproveita. Já no casamento civil, não. Inclusive, o cônjuge faz parte também desses direitos. Pós-morte de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente passaria a ter direitos sucessórios. Existem pequenas diferenças, verdadeiramente. Com relação ao que ela perguntou entre união estável e casamento gay, o casamento gay é um casamento como qualquer outro. Sim. É um casamento heteroafetivo, é um casamento homoafetivo. E no que diz respeito a direitos e obrigações. É perfeitamente igual. O que facilita na hora do casamento, por exemplo, é quando você tem filhos ou quando você adota. Ou quando mulheres, normalmente, as meninas resolvem ter filhos, seja por inseminação, seja por fertilização, na hora que saem da maternidade, podem ir direto para o cartório registrar sua criança, independentemente de quem gestacionou, independentemente de quem foi a mãe biológica, de quem foi a mãe gestacional, porque há uma diferença. Sim. E vão ao cartório com a certidão de casamento e isso facilita o registro da criança. Pastora, recentemente, Refúgio, que é a igreja da denominação, Cidade Refúgio, vocês realizaram um casamento coletivo. Isso. E existia um casal heterossexual, heteroafetivo, que não conseguiu aprontar as coisas em tempo. Então, seriam 10 casais homoafetivos e um heteroafetivo. Mas eles não conseguiram preparar tudo, porque uma das exigências que eu fiz antes de celebrar o matrimônio era que eles fossem casados no civil, muito embora a lei não me obrigue, é uma questão pessoal. Como ministra do Evangelho, eu pedi a todos que fossem casar no religioso. Então, os 10 casais eram já... Todos casados no civil. Foi uma exigência pessoal, não tem nada a ver com legislação, foi só uma exigência pessoal. Nós separamos umas imagens e a gente queria que você comentasse conosco. Vamos ver as primeiras imagens, como foi o casamento? Vamos ver, já temos a primeira imagem, Janderson? Aconteceu na Igreja do Campus, não é isso? Foi, na Capela do Campus Universitário, que é um prédio público religioso, né? Ela é ecumênica, e aí estão os 10 casais. Foi lindo, foi emocionante, eu achei que eu não conseguiria celebrar, porque eu chorava mais do que tudo. Foi muito lindo. Temos outras imagens também, vamos passar para a gente comentar. A minha filha entrou carregando as flores. São imagens lindas, o fotógrafo? Foi Cláudia Del Piccia. As imagens mostram o pessoal, mostra o amor, a verdade é essa, é verdade. Né? Aí todos os casais. Quantos eram os homens e quantos eram as mulheres? Eram 2 casais homoafetivos masculinos e o restante feminino. Olha que Acho que as mulheres são mais dadas aos casamentos, mas a gente tem que mudar essa perspectiva, né? Essa perspectiva, pois é. É que ela é minha filha, minha esposa. Sua companheira já há quanto tempo? Isso, 4 anos. 4 anos. Nossa filha tem 8 anos. Vai fazer 8 anos agora. Olha, e aí foi jogar no buquê, né, Max? Que tem que jogar o buquê, é tradicional, né? E todos estavam, assim, os familiares. Olha, o pessoal recebendo o buquê. Olha. É porque os familiares estavam lá. Tinha, o pai de uma das meninas tem 89 anos e ele fez questão de ir. E foram os avós. E, assim, a família celebrou, os amigos celebraram. Pastora, o maior desafio é a aceitação da família ou do núcleo da sociedade? Depende da região. Por exemplo, no interior do estado, eu recebo muitas pessoas que chegam desesperadas. Pastor, eu não posso voltar para a minha cidade, senão meu pai vai me matar. Existem líderes religiosos, que eu não vou citar o nome, mas que eles incitam a violência.
Inclusive, eu recebo no meu gabinete muitas pessoas frustradas, amarguradas, muitas pessoas realmente necessitando de uma cura, porque os seus familiares o rechaçam, o rejeitam e muitas vezes são violentos. E dizem que é com a anuência do pastor ou dos pastores, né? Então, ao invés dos pastores irem à mídia pregar o amor, e eu nunca vi alguns deles, por exemplo, depois de uma pregação, perguntar se alguém quer aceitar Jesus. Depois de um discurso de segregação, separatista, violento, como é que você vai perguntar se alguém quer aceitar Jesus, se quer o amor? Porque aceitar Jesus é querer o amor de Deus. Mas não tem espaço, porque é muita violência, e infelizmente as pessoas fazem isso. E é terrível, Max, assim, a realidade é terrível. E aí muitos dentro da família, normalmente mais no interior do estado, aqui já na capital já melhora um pouco, e na sociedade, atualmente as coisas têm estado melhor, são mais fáceis. Lá na cidade de Refúgio, a gente sempre procura incentivar o noivado, o casamento, a constituição da família. Da mesma forma que nós temos filhos, eu e minha esposa temos uma filha, nós incentivamos também que os demais constituam sim a sua família, porque é um desejo, mas muitas vezes eles se acham incapazes, porque foi rotulado de que não se teria essa oportunidade, essa chance ou esse direito. E aí muitos vivem hoje o que a sociedade disse que eles teriam que viver. Então a própria igreja ela tem essa responsabilidade de resgatar, e de mudar trazer para paradigmas. dentro da igreja o próprio núcleo da família. Sim. De reestruturar esse núcleo. Porque é direção de Deus. Deus ama a família e nós somos uma família. Muito embora existam leis, já falando do lado jurídico, né, leis que já querem nascer inconstitucionais, né, que é do Estatuto da Família e etc. Vamos mais a uma outra pergunta dos nossos internautas que acabam interagindo conosco pelas nossas redes sociais. Augusto de Lima, do bairro de Petrópolis, ele pergunta: e casais que tenham um ou mais homem ou mulher trans, eles também podem se casar normalmente ou há alguma restrição? Agora, pastora... Tem um ou mais... Tem um ou mais ou mulher trans. Se tiver um trans durante essa relação, eles podem se casar normalmente? Agora, eu confesso que eu não entendi a pergunta, Max. Então vamos repetir novamente, vamos trazer a pergunta, por gentileza, para o vídeo. Essa questão, se tiver um transexual, no caso, se for o casal trans, e um deles for trans. Se um deles for transexual, o casamento é realizado da mesma Pode ser realizado? Pode ser realizado da mesma maneira, pode sim. Isso não há nenhum impedimento? Não fiz, confesso que nunca celebrei, mas é celebrado. A igreja é inclusiva. Não há nenhuma restrição com relação a isso? Não há nenhuma restrição. A nossa única restrição é a prostituição, a promiscuidade. Essa é a nossa restrição. Por exemplo, existem casamentos aí que são chamados os poligâmicos, né? São pessoas que não se registram na nossa legislação, mas que de alguma maneira, através de declaração pública, querem fazer isso. Então, relacionamento onde há um homem e duas mulheres envolvidas, isso nós não aceitamos, nós não fazemos. E recentemente teve um casal lá em São Paulo, né, que ele se casou com duas mulheres. Né? Que não deve ter sido um casamento, foi através de uma escritura pública, declaração pública. Porque, inclusive, a união estável não é possível também. Não é permitido. Pela nossa lei, não é possível. Sim. E também, se não é possível pela lei dos homens, também pela lei de Deus também não é. Né? Também foge realmente ao padrão de você ter uma única pessoa, de você constituir uma única família. Isso nós não aceitamos. Foge ao amor, essa é a realidade, né? E o amor não deve ser compartilhado dessa forma, né? O amor deve ser mais... A Bíblia diz lá em Eclesiastes que existe uma terceira dobra nesse relacionamento. A primeira é você, depois seu cônjuge e o Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o terceiro na relação. Fora disso, para mim, não tem como existir. Olha, a igreja Cidade Refúgio está aí com uma intensa programação. É verdade. Mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta para saber quais são essas novidades, o que é que a igreja aí tem para nos contar. Tem o Refúgio News também, que eu quero que ela comente um pouco sobre esse trabalho. E não sai daí não, o programa Ponto Máximo volta daqui a pouquinho. Bom te ver sempre ligado na TV Gazeta. Bom te ver sempre conectado com a TV Gazeta na internet. No nosso site você encontra todos os nossos programas, além de conteúdos exclusivos, para ver e rever quantas vezes quiser. E o melhor,
pode assistir toda a nossa programação ao vivo, em qualquer lugar do mundo. Se preferir, nosso site ainda tem versão para celular, com o mesmo conteúdo e super fácil de navegar. Acesse tvgazeta.com.br. Bom te ver sempre ligadinho na gente. Há 46 anos, transmitimos conteúdo de qualidade. Há 8, qualidade digital. Há 5 anos, qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. 10.500 atletas se hospedando aqui no Brasil, junto com suas delegações para disputar os Jogos nesse ano, não é difícil imaginar o tamanho da estrutura que será montada. Serão servidas 11 milhões de refeições e todo esse pessoal vai precisar de 34 mil camas para dormir. E uma curiosidade, hein? Serão compradas 8.400 petecas. Haja partida de badminton, hein? Curiosidades dos Jogos. Só quem fabrica, transporta e vende piscinas tem tudo o que você precisa. A Águia Piscinas da Avenida Roberto Freire entrega a você um serviço completo. Aqui você vai encontrar a piscina dos seus sonhos, os produtos de limpeza e manutenção que você precisa e os acessórios que tornarão sua diversão ainda mais completa. Diversão com qualidade e praticidade é na Águia Piscinas. Roberto Freire, fone 3217-0718 e Facebook Águia Piscinas Natal. Venha para o lado divertido da vida. Venha para a Águia Piscinas. Sejam bem-vindos à mais nova e moderna clínica do bairro de Neópolis. A Clínica Neópolis conta com uma excelente estrutura física e com preços populares para te atender nas mais diversas especialidades. Clínica Neópolis, a sua saúde é a nossa prioridade. Essa é a Carteira Nacional de Identificação Estudantil. Mais segurança para você e meia passagem. É aceita em todo o território nacional. E ainda dá direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos. Faça já a sua. Quais mulheres não apreciam e não se encantam com belas flores? Chegou em Natal o primeiro e único outlet de flores. Outlet de Flores fica na Avenida Capitão Morgoveia, 2294, Cidade da Esperança. Telefone 3205-7748. Visite-nos, a variedade e os preços vão te surpreender. Olá, estamos de volta com o programa Ponto Máximo. Olha, a teologia inclusiva, como a própria denominação sugere, é um ramo da teologia tradicional voltado para a inclusão, prioritariamente das categorias socialmente estigmatizadas como os negros, as mulheres e os homossexuais. Seu pilar encontra-se no amor de Deus pelo homem, amor que, embora o eterno e incondicional, foi negado pelo discurso religioso ao longo de vários séculos. Esse é o nosso papo que continuamos aqui com a pastora e também advogada Daniela Modesto, que também faz um trabalho bonito com a Igreja Cidade Refúgio, não é isso, pastora? Sim, é verdade. Nós vamos fazer 2 anos agora e, graças a Deus, nós temos conseguido trazer muitas pessoas, literalmente, para a luz, porque já se achavam condenadas, já se achavam mortas. Muitos filhos de pessoas evangélicas que estavam soltas no mundo e nós, graças a Deus, conseguimos ensinar essas pessoas que o amor de Deus também as alcança. E a partir da próxima semana tem uma intensa programação. Sim. Que também vai contar com a fundadora, né, da Igreja Cidade Refúgio, que é a Lana Holder, que é conhecidíssima, né? É verdade. Que ficou famosa, que ela era evangélica e não aceitava. Era missionária. E não aceitava a homossexualidade dela, e ela sofreu muito. E o trabalho, a postura dela é conhecido no mundo inteiro. Muitas pessoas, inclusive, Maxi, questionam o discurso dela. Quando Lana Holder se viu homossexual, quando ela foi levada à igreja, além da homossexualidade, havia droga e prostituição. Deus tirou a prostituição e a droga e a transformou em missionária, mas a essência da sua criação, que é ser homossexual, Deus nunca tirou. Ela pregava contra a homossexualidade porque verdadeiramente ela acreditava que aquilo tinha acontecido em sua vida. Posteriormente, depois de passar por muitas sessões de libertação, fizeram tudo que pediram para que ela fizesse. Ela tem um testemunho muito bonito sobre isso, no YouTube você pode encontrar. Sim.
E ela conta a história dela, tudo que ela passou. Foi quando ela teve um acidente de carro. E nesse acidente, ela teve uma experiência com Deus. A partir daí, ela começou a repensar todo aquele discurso. E ela resolveu deixar a hipocrisia e a mentira de lado. Então nós vamos ter lá aqui no dia 14 de maio, né, ela vai fazer o culto que se chama a Liga dos Libertadores. O culto de renúncia no dia 14, que é um culto voltado para a libertação espiritual, um culto voltado para a libertação de traumas, de angústias e questões espirituais. E também no domingo à noite, às 18 horas, ela estará conosco. No sábado, o dia inteiro, e no domingo, às 18 horas. Olha, o endereço e os contatos da comunidade Cidade de Refúgio, está aparecendo agora no seu vídeo. E a programação começa no dia 12 e vai até o dia 15 de maio. Isso, exato. E a Lana vai estar em Natal a partir do dia 14. Ela estará todos os dias conosco, entretanto, pregando, ministrando. Ela estará nos dias 14 e 15. E tem esse trabalho também aqui do Refúgio Nosso News. Refúgio News, que a gente resolveu compilar, não só deixar em redes sociais, mas colocar também no papel tudo o que aconteceu, o que está por acontecer, para que as pessoas tenham em casa. Tem uma palavra pastoral também que pode confortar os corações. Pastora Daniele, nós queremos agradecer a sua presença. E também agradeço. Vamos combinar de trazer a pastora aqui. Sim, a pastora Lana. A Lana Rude, para conversar também conosco, levar uma mensagem de amor a todos. E vamos terminar o programa Ponto Máximo com a pastora Daniela, ela que escolheu uma palavra linda da Bíblia para presentear nossos telespectadores. Muito obrigado, pastora. Sim. E agora com você para encerrar o programa Ponto Máximo. E nós voltamos amanhã, a partir das 13 horas. Se perdeu o nosso programa, é só ir lá no YouTube e aproveita e se inscreve lá, programa Ponto Máximo. Obrigado, pastora, é com você. Obrigada. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco, não sobre teologia inclusiva em si, porque o curso Teologia Inclusiva nos custa mais ou menos umas 36 horas. Mas eu queria que você entendesse que Deus te ama do jeito que você é. Foi Ele que te criou, você é obra de Deus. Você é obra do Criador. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, foi por mim, foi por você. Aceite o sacrifício de Jesus. A palavra do Senhor lá em Efésios, eu sei que você conhece, se você não conhece, você vai ouvir agora. No capítulo 2, verso de número 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E também me lembro muito de uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, onde um discípulo de Jesus, Pedro, ele, diante da realidade que foi apresentada a ele, diante de todos os seus preconceitos, ele precisou reconhecer algo. E ele diz assim, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas rechaçadas e marginalizadas na época de Pedro eram os gentios, eram todos aqueles, Max, que não aceitavam, que não eram judeus e que não aceitavam aquelas regras. Quando Jesus veio, ele veio para pregar o evangelho de amor e a salvação para todos, inclusive para aqueles que não vinham de uma nação judaica. Hoje em dia, nós sofremos muitos preconceitos. As pessoas querem engarrafar Jesus e engarrafar o evangelho. Eu convido você a ir na nossa igreja. Lá nós temos CDs e DVDs que tratam especificamente da teologia inclusiva. São cursos específicos. Além de tudo, apostilas elaboradas por mim, inclusive, depois de muita leitura, depois de muito estudo. Não, vocês vão ouvir por aí que isso é uma seita. Não, não é uma seita. Isso é amor de Deus. Teve o joelho de muita mãe crente orando para que seus filhos não se perdessem. E agora existe sim uma igreja que acolhe você do jeito que você é. E eu te convido a ouvir a verdade, porque a verdade liberta. Obrigado, pastora Daniele Modesto. E o programa Ponto Máximo volta amanhã. Até mais.